Gálatas 6, verso de 1 a 5, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu nunca preguei, eu acho, aqui em Gálatas. Eu acho que eu nunca preguei aqui. A epístola de Gálatas, irmãos, era a epístola de ouro, segundo Martinho Lutero. Pastor, por que Lutero chamava a epístola de Gálatas de epístola de ouro? Porque o tema da epístola de Gálatas é a graça de Deus. E Lutero amava essa epístola a ponto de ele chegar a dizer que era a epístola favorita de Lutero. Mas Lutero também, em contrapartida, diz que a epístola de Tiago, né, meu pastor? Ela é epístola de palha. Por quê? Porque se a epístola de Gálatas, Paulo defende a graça de Deus em detrimento das obras da lei, a epístola de Tiago, Tiago fala muito das obras. E como Lutero viveu num tempo onde a igreja se fiava muito nas obras pessoais, Lutero então disse que a epístola de Tiago era a epístola de palha, mas aos Gálatas de ouro. Se você der uma lida na epístola de Gálatas, você vai ver que no capítulo 3 e 4, Paulo trata da obra do Espírito Santo no coração do eleito. No capítulo 5, Paulo fala da vida do Espírito no coração do eleito. Paulo fala das obras da carne e do fruto do Espírito. E no capítulo 6, irmãos, Paulo trata da ética do Espírito Santo. Então veja bem, irmãos, que nesse capítulo 6 e nessa primeira parte que nós lemos, Paulo, como sempre, depois dele tratar de uma teologia bonita, essa teologia desemboca numa ética, numa vida prática. Porque, irmãos, o Evangelho não é apenas conhecimento. Tem muita gente que conhece muito a Bíblia. Tem muita gente, irmãos, sentado nos bancos das igrejas, que conhecem muito a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, não é só para ser conhecida, ela é para ser vivida. A Bíblia tem que desembocar nas mãos, antes desembocando no coração. E o interessante, irmãos, que Paulo aos Gálatas trata de um problema muito sério, que no capítulo 5 ele desvela de forma muito tranquila. Eles estavam obrigando os crentes a se circuncidarem também, meu pastor, porque se não fizessem isso não seriam salvos. Irmãos, Paulo ficou bravo demais, porque ele diz que se as pessoas fizessem isso, anulariam a cruz de Cristo. Essa é a razão da epístola dos Gálatas. E no capítulo 6, irmãos, o apóstolo Paulo fala então da ética, da vida cristã, e principalmente da igreja, sendo uma comunidade terapêutica. Hoje pela manhã eu falei da igreja como sendo uma comunidade encorajadora. Se você estava aqui de manhã, você ouviu essa palavra. E agora eu quero falar sobre a igreja como uma comunidade terapêutica. Pastor, o que é uma comunidade terapêutica? É uma comunidade, irmãos, de socorro, de cura, de auxílio, de restauração. É isso que Paulo trata no capítulo 6, no versículo de 1 a 5. A igreja como uma grande comunidade terapêutica. Nas palavras de Philip Yancey, naquele livro Igreja, Por que Me Importar? Comunidade terapêutica é o hospital de Deus. Que coisa gloriosa, irmãos, a nossa igreja ter esse perfil, a igreja de Cristo ter esse perfil de ser uma comunidade terapêutica, de cura, de socorro, de restauração. E quando a gente olha, irmãos, para o apóstolo Paulo no capítulo 6 aqui, ele fala de algumas responsabilidades que essa comunidade terapêutica precisa ter para ela ser uma comunidade
terapêutica. Tem tanta gente ferida, irmãos, por causa da igreja. Tem tantos desigrejados que colocam a culpa de serem desigrejados porque dizem que foram feridos por alguém. Você conhece gente assim? Tem tanta gente, irmãos, que se esconde atrás de um problema mal resolvido na igreja para de repente ficar longe da igreja. E quando a gente olha, irmãos, para essas coisas, pastor, isso é verdade? Sim e não. É verdade que tem pessoas que se escondem atrás disso para de repente se manterem afastados da igreja, mas também é verdade que por causa da nossa pecaminosidade ainda nós ferimos as pessoas, ou não? É verdade que por causa, às vezes, do nosso comportamento errado, da nossa palavra equivocada, e às vezes a pessoa é mais sensível, está passando por um momento de luta, e às vezes a gente dá uma resposta meio atravessada, ou faz alguma coisa que a pessoa não gostou, e de repente, meu pastor, aquilo para ela é o fim, e ela toma as dores, e se sente ferida, machucada, e abandona a igreja. Irmãos, não é para ser assim. Isso nunca foi e não pode ser o plano de Deus para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não pode ser um lugar para esmagar a cana quebrada. A igreja tem que ser um lugar para curar. E é por isso que nessa noite de ceia, onde você vai participar da mesa, a gente precisa compreender muito que a igreja sempre foi uma comunidade terapêutica e que tem responsabilidades para ser reconhecida como tal. Eu já encontrei muita gente nesse meu caminhar com Cristo, que já tem mais de 30 anos que eu estou dentro de igreja. Eu já encontrei muita gente que eu entabulei uma conversa e disse que era pastor, e essa pessoa virou para mim assim: igreja, Deus me livre. E aquilo, irmãos, dói tanto no meu coração, sabe por quê? Porque são pessoas, às vezes, machucadas, amarguradas, pessoas que em vez de colherem flores na igreja, colheram abrolhos e espinhos. Pastor, quais são as responsabilidades de uma igreja, de uma comunidade terapêutica? Olhe para o texto. A primeira responsabilidade, irmãos, de uma comunidade terapêutica é que a igreja, como uma comunidade terapêutica, ela confronta o faltoso com brandura. Acompanhe comigo o verso 1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Veja, há 3 coisas nesse verso, irmãos, maravilhosas. Primeiro, Paulo diz: se alguém for surpreendido. Sabe o que significa isso? Se alguém for pego de surpresa, se alguém de repente escorregar, meio como sem querer, se alguém de repente ficar preso num laço, isso que significa ser surpreendido. Mas o texto diz uma segunda coisa: se alguém for surpreendido em alguma falta. A palavra falta no original grego significa pisar fora do caminho. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, ele está falando isso para a igreja. Se alguém for surpreendido, ou seja, se alguém pisar fora do caminho, se alguém der uma deslizada, se alguém for pego em alguma falta, e falta aqui é isso, é pisar fora do caminho, alguém que não tenha assim premeditado o mal, mas que tenha caído no mal. Deixa eu te dizer uma coisa: já aconteceu isso com você? Não é aquela coisa premeditada. Paulo não está dizendo daquela pessoa que traquina e arma o mal, não. Paulo está dizendo daquelas pessoas que de repente escorregam, tropeçam, caem, são surpreendidos em alguma falta. Olha que coisa interessante. Falta é pisar fora do caminho.
E aí o apóstolo Paulo diz: se tiver alguém assim na igreja, prestem atenção como vocês devem cuidar dessa pessoa. E ele diz o seguinte: vós que sois espirituais. Sabe por quê, irmãos? Espirituais aqui significa o cristão maduro, aquele cristão que tem nele uma têmpera correta para poder exortar, consolar e admoestar as pessoas sem ira, sem ódio, sem ressentimento. Por isso é que Paulo diz: vós que sois espirituais, ou seja, vocês que são maduros, vocês que já têm em si uma têmpera cristã, vocês que já têm em si o fruto do Espírito. Leia no capítulo 5. Vós que sois espirituais, façam o que com essa pessoa? Expulsa da igreja? Ajuda a pisar mais ainda? Aponta o dedo? Não. Olha o que o texto diz: corrigiu com espírito de brandura. A palavra corrigir aqui no grego, meu pastor, é a palavra catarizo. Essa palavra catarizo no grego, ela significa pôr em ordem. Essa palavra significa restaurar a condição anterior. É a mesma palavra utilizada no Velho Testamento grego, a Septuaginta, meu pastor. É a mesma palavra usada lá na Septuaginta, que é a Bíblia do Velho Testamento, transcrita para o grego. É a mesma palavra que Deus dá para o rei Ezequias, quando diz assim: põe em ordem a tua casa. Catarizo, põe em ordem. Pastor, como é que uma igreja, uma comunidade terapêutica, ela trata o faltoso? Quem escorrega, quem erra, quem de repente não premedita o mal, mas o mal pega ele como um laço. Como é que a gente tem que tratar dessa pessoa para a igreja ser uma comunidade terapêutica? Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Traga essa pessoa de volta ao caminho. Alcance essa pessoa para trazê-la à restauração. Seja um instrumento de Deus para pôr a vida dessa pessoa em ordem. É a palavra catarizo aqui. Corrigi-o significa tornar ao caminho anterior. E aí, irmãos, isso é função de uma comunidade terapêutica. E vejam que aqui na carta aos Gálatas, o pano de fundo é o legalismo. O pano de fundo são os fariseus. O pano de fundo é aquela religião que, se o sujeito falhar, ele não serve mais. É o pano de fundo que, se você não guardar os mandamentos, você está no inferno. É o pano de fundo de que você tem que ser perfeito, você tem que viver uma religião perfeita, porque se você deslizar em alguma coisa, você está fora. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: não, uma igreja terapêutica não lança as pessoas fora, uma igreja terapêutica põe a vida das pessoas em ordem. Uma comunidade terapêutica busca a restauração da pessoa, a condição anterior. Pastor, isso é função de quem? De todos nós. Tem gente que espera isso tudo só do pastor. Mas se você vê o capítulo 6, Paulo começa assim: irmãos. E o interessante, irmãos, que aqui Paulo trata da igreja como comunidade terapêutica, de uns auxiliando os outros, sendo um instrumento para trazer a pessoa à restauração. Pastor, como é que a gente tem que fazer isso? Versículo 1. Corrigiu, ou seja um instrumento para colocar a pessoa de volta no caminho, mas o texto diz com espírito de brandura. Olha que coisa bonita. A forma pela qual a comunidade terapêutica age, irmãos, como eu já disse, não pode ser com ira, com raiva, com animosidade. Isso já basta o mundo. Paulo fala que é com espírito de brandura, com mansidão, com humildade, com sabedoria. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus era assim. Jesus era aquele que, como eu já disse, não esmaga a cana quebrada. A mulher adúltera, quando chegou perto de Jesus, humilhada pelos homens, pega em adultério, fez uma coisa errada, colocou o seu pé num laço muito grande, falhou, pecou, saiu fora do caminho. Olha para Jesus, irmãos.
Jesus diz para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Não, irmãos, a igreja é para ser uma comunidade terapêutica, como diz o pastor Jeremias. Ela tem que ser uma comunidade que cura, porque ela não tem lata de lixo, amém? E isso é função de cada um de nós. Portanto, essa é a primeira responsabilidade, irmãos, de uma comunidade terapêutica. Ela precisa confrontar o faltoso, mas com brandura, com humildade, não de repente para exercer aquele tacão e aquela mão de ferro dos fariseus, mas para trazer essa pessoa de volta à restauração da sua vida, com mansidão e humildade, amém? Quando eu penso nisso, irmãos, eu me lembro, sabe de quem, meu pastor? Que fez isso com muita sabedoria, mansidão e humildade, e que trouxe uma pessoa que pisou fora para dentro do caminho? Natã com Davi. Eu acho que Natã e Davi, irmãos, é um exemplo primoroso disso aqui. O texto diz que Davi pecou de forma vil. Aliás, ele foi muito além do que o texto diz aqui, que é falta. Aqui falta significa você pisar fora do caminho. Davi se lambuzou fora do caminho. Mas eu não quero aqui pontuar o exemplo de Davi, eu quero aqui dar o exemplo de Natã. Natã não chegou perto de Davi, não colocou o dedo no rosto dele, não esculhambou ele, dizendo que ele não prestava, que ele fez errado, que ele era o rei, que ele não podia ter feito isso. Davi, de repente, irmãos, não foi repreendido por alguém cheio de ira, cheio de animosidade, que chega achando que é o dono do negócio. Não, a Bíblia diz que Natã, irmãos, chegou perto de Davi e contou uma história, uma parábola. E nessa parábola, irmãos, Natã, de forma muito bonita, de forma muito doce e mansa, contou a história, que era a história de Davi, sem que ele percebesse. E ele caiu na conversa de Natã. E no fim, o rei Davi, você conhece isso, está lá em 2 Samuel 12. O Davi ficou tão irado com esse homem, que de repente pegou uma única cordeirinha e sacrificou essa cordeirinha só para os seus apetites, que ele falou assim: quem é esse homem? Esse homem deve morrer. Aí Natã olhou para ele, irmãos, com aquela paz e disse assim: tu és o homem. O coração de Davi, irmão, se quebrantou. É isso que eu chamo de correção, catarizo, restaurar a condição anterior, trazer o sujeito de volta. A Bíblia diz que nesse momento Davi bateu no peito, irmão, se arrependeu profundamente. E como resultado disso, está aí na sua Bíblia, 2 dos salmos mais lindos na Bíblia, Davi escreveu nesse período de arrependimento. Quais são? O Salmo 32 e o Salmo 51. Pequei, Senhor, pequei contra ti somente, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos de dia e de noite, porque a tua mão pesava sobre mim. E se você continuar lendo o Salmo, irmãos, você vai ver como depois ele experimenta a cura e o perdão de Deus. Cuidado, querido, para vocês não se interpor como juiz dos que erram. Cuidado para você não emitir condenação para aqueles que Cristo não condena. Cuidado para aqueles que você julga em fatos que você não conhece. Pelo contrário, comunidade terapêutica, irmãos, em primeiro lugar, ela confronta sim o faltoso, porque a igreja de Jesus é santa, meu pastor, é pura, mas ela confronta o faltoso com brandura, com amor e com sabedoria, amém? Versículo 2, olha o que o texto diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A segunda característica, irmãos, a segunda responsabilidade dessa comunidade terapêutica, é a igreja como comunidade terapêutica, além dela confrontar o faltoso com muita brandura, ela também leva as cargas uns dos outros com amor.
levai as cargas uns dos outros. A palavra cargas aqui não é pecado não, irmãos. A palavra cargas aqui, na mente do apóstolo Paulo e no grego original, significa, meu pastor, as dificuldades da vida, os fardos humanos. Dificuldade aqui, irmãos, que podem ser, por exemplo, infortúnios, calamidades, doenças, e tudo aquilo que nos sobrevém, irmãos, que a gente às vezes não espera, um desemprego, falta de dinheiro, abandono de lar, um adultério, um marido que vai embora, um filho que entra nas drogas, você que tem um diagnóstico ruim nas mãos, como essa semana um irmão foi no meu gabinete, estava orando, porque a filha dele teve um problema no seio, e a família toda, irmãos, orando por isso, temerosos de que fosse alguma coisa maligna, porque essa moça vai casar agora, meu pastor, em agosto. Imagina, drama. É esse tipo de coisa, irmãos, que Paulo diz aqui aos Gálatas, que significa cargas. E uma comunidade terapêutica, meu pastor, é uma comunidade que compartilha um com a dor do outro. Levai as cargas uns dos outros, é levar as dificuldades, os infortúnios e as calamidades. Em outras palavras, é dizer para o irmão que sofre: eu me importo, o seu fardo é o meu fardo, a sua luta é a minha luta, a sua dor é a minha dor. Paulo ensinou isso, irmãos, lá em Coríntios, no capítulo 1, na primeira carta, no capítulo 12, quando ele fala do corpo de Cristo, quando ele faz aquela metáfora gloriosa do corpo de Cristo como igreja, ele fala assim: quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro do corpo é afetado, afeta o corpo todo. Por isso, meus irmãos, para a igreja ser uma comunidade terapêutica, você precisa ser um instrumento para levar as cargas uns dos outros. E o interessante é que esse verso, irmãos, ele tem algo no finalzinho do verso 2 muito bonito. Ele diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Por que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Porque acudir às dificuldades um do outro dentro da igreja não é uma opção, é um mandamento. Se você faz parte de uma comunidade terapêutica, você tem de Jesus e do próprio apóstolo Paulo o dever e o mandamento de você olhar para o lado e de repente ser um instrumento para aliviar as dores, as lutas, as dificuldades do irmão que se senta talvez do seu lado, e às vezes você desconhece quem é. E o interessante é que ele diz assim: fazendo isso vocês vão cumprir a lei de Cristo. Veja que a ideia de Paulo, irmãos, é o farisaísmo, é aquela coisa imposta, é aquela coisa vil, é aquele legalismo impositivo sobre as pessoas, que de repente cada um devia se dar conta de si mesmo. Aí ele diz assim: olha, se vocês levarem as cargas uns dos outros, vocês vão cumprir. Tira a lei e põe assim: o mandamento de Cristo. E qual é? O amor. O próprio capítulo 5 de Gálatas 5, Paulo fala que a lei de Cristo é o amor. Pastor, por que Paulo diz isso? Porque o reino de Deus, irmãos, não é nada obrigado não, viu? Vou ter que ajudar, né? Fazer o quê? O sujeito está passando necessidade, vou ter que ajudar, né? Não, irmãos, pode ficar aí, não precisa fazer nada. Paulo está dizendo o seguinte: quando nós levamos as cargas, quando nós colocamos sobre nós o jugo que também são dos outros, fruto de dificuldades e fruto de infortúnios que às vezes as pessoas levam, assim nós estamos cumprindo, ou seja, o mandamento de Cristo. Por quê? Porque foi Ele que levou o seu fardo, foi Ele que levou o meu. Foi Ele que diz para você e para mim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se Cristo, irmãos, levou um fardo que ninguém podia levar por você, a ideia de Paulo é que agora eu e você temos a obrigação de ajudarmos as pessoas em dificuldade, porque assim nós cumpriremos o mandamento de Cristo, que é o amor.
Uma sociedade tão individualista como a nossa, irmãos, onde as pessoas só têm olhos para o seu próprio umbigo, e de repente já tem tantas dificuldades, né, pastor, na própria vida. Ela fala assim: eu não estou dando conta nem de mim. Não é assim? Experimenta erguer os olhos, experimenta olhar os campos, experimenta, ao invés de você supervalorizar as suas dificuldades, começar a estender a mão para quem tem nas maiores do que as suas. E eu tenho certeza absoluta que as suas dificuldades vão ser minimizadas. Absoluta. É aquela história: seja um instrumento para tirar o peso dos ombros de muitos que estão sofrendo infortúnios, que o próprio Cristo vai tirar cada vez mais o peso dos seus. Amém. Pastor, o que é uma comunidade terapêutica? É uma comunidade que se importa, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa: ser um cristão e não se importar, para mim é ser um religioso legalista. E a epístola de Gálatas é para você. Você precisa lê-la. Comunidade terapêutica, irmãos, ela leva as cargas uns dos outros. E aí no verso 3, irmãos, olha que coisa interessante. Paulo diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Por que Paulo está dizendo isso? Para mostrar qual deve ser a qualidade do nosso amor. Porque no verso 2 ele termina dizendo assim: e assim cumprireis a lei de Cristo. E a lei de Cristo para Paulo é o amor. Mas como esse amor tem que ser manifesto? Verso 3. Primeiro, ele tem que ser manifesto de forma humilde. Está vendo? Não considerando você superior à pessoa que você vai ajudar, mas pelo contrário, dentro do pensamento paulino de Filipenses 2, considerando o outro sempre superior a quem? A você. É por isso que o versículo 3 está aí, depois do versículo 2 da lei de Cristo. Por quê? Porque tem pessoas que se julgam melhores do que as outras. Existiam na igreja de Gálatas pessoas que se jactanciavam pela sua posição, e às vezes quando a pessoa sofria, ela não estava nem aí. Sabe por quê, pastor? Porque não diz respeito a ela. E aí o apóstolo Paulo, irmãos, introduz uma coisa muito bonita que o cristianismo fez. Foi o cristianismo que fez isso. O quê? Nivelou todo mundo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você julga ser superior aos outros, meu irmão, você está completamente equivocado. Sabe por quê? Porque é exatamente o oposto. Você tem que considerar o outro superior a você, que aí sim você pode ajudá-lo e servi-lo com mais amor. É a qualidade do amor. É o amor humilde, é o amor altruísta, é o amor abnegado. É aquele amor que quando você olha a pessoa sofrendo, você se põe no lugar dela e diz: poderia ser eu, como seria bom se fosse alguém me acudir. E você então acode essa pessoa. Aliás, irmãos, que amor é esse, hein? É o amor de Cristo, não é? O amor que foi até você e a mim, e se rebaixou, e se humilhou, e serviu você, e acudiu você, e tirou o seu fardo pesado, e depositou sobre os seus ombros o fardo leve. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, irmãos. A igreja, ela é uma comunidade terapêutica em primeiro lugar, e eu termino com o terceiro ponto agora. Quando ela confronta, meu pastor, o faltoso com brandura. Eu tenho muito medo desses pastores bravos demais, entendeu, irmãos? O pastor Luciano é um pouquinho bravo. Mas quem me conhece de verdade sabe como eu sou. Mas eu tenho muito medo, irmãos, desses pastores que vociferam imprecações na pregação, que o sujeito aponta muito o dedo. Eu tenho muito medo disso. Sabe por quê? Porque eu não vejo isso em Jesus. E quando eu olho para Gálatas, eu vejo que essa correção, meu pastor, é para trazer o sujeito para a restauração, é para trazer de volta, não espantar o freguês de uma vez. Você conhece alguém que está com o pé preso no laço?
Você conhece alguém que de repente ficou preso lá fora, pisou em falta e ficou preso? Sabe qual que é o mandamento de Deus? Seja você um instrumento para trazer ele de volta. Seja você um instrumento para pôr em ordem aquilo que está em desordem. Seja você um instrumento para corrigi-lo, para restaurá-lo à sua condição inicial. Isso é função de quem? Isso é função nossa, da igreja, sua, minha, de todos nós. Segunda responsabilidade, levar as cargas nos... pastor, o senhor não sabe, minha vida já está pesada demais. Cabe mais um negocinho aí, eu tenho certeza. Cabe mais alguma coisa, que quando você colocar a coisa do outro, Cristo alivia a sua. E você vai cumprir a lei de Cristo, que é acudir os irmãos, não é? Não é tão bom ser acudido na hora de uma dificuldade? Quem já foi? Ó, tem gente que levantou a mão alto ali, porque foi mesmo e está com o coração grato. Quem já foi acudido na hora de uma luta, irmãos, que de repente chegou lá um negocinho e de repente a carga aliviou, você deu aquela respirada. Comunidade terapêutica, que coisa gloriosa. E por fim, versículo de número 4 e 5 eu termino. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Veja que nos dois anteriores a coisa é comunitária. Confrontar, corrigir, comunitária. Levar as cargas uns dos outros, inclusive a palavra aqui no grego é linda, alelos. A palavra alelos é uma das palavras mais usadas no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Alelos significa uns aos outros, uns dos outros, uns pelos outros. E aqui ele usa isso para mostrar o aspecto comunitário da igreja. A igreja é o alelos, é uns aos outros. Mas o interessante é que agora, irmãos, no versículo 4 e 5, Paulo muda o tom. E ele agora fala do indivíduo. Olha que coisa. Ele diz assim, mas prove cada um. Agora não é o alelos mais. Agora não é uns aos outros, agora é cada um. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, olha, seja um instrumento de Deus para trazer aquele que está preso de volta. Seja um instrumento de Deus para ajudar aqueles que estão sobrecarregados a ficar leves. Mas agora o meu negócio é com você que está fazendo isso. Aí ele vem e diz assim, mas prove cada um seu labor. Labor é o que, meu pastor? Trabalho. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia é muito completa, é muito perfeita. O pensamento de Paulo é muito inteligente. Pastor, qual a terceira responsabilidade de uma comunidade terapêutica? A igreja, como comunidade terapêutica, ela submete-se a um autoexame com honestidade. Paulo está dizendo o seguinte, agora olhe para si. Faça a viagem mais difícil de ser feita. Não é para Camboriú, é para dentro do seu coração. Cada um prove. A palavra prove no grego é uma palavra linda, irmãos. Por isso é que eu digo, a língua grega, ela é de uma riqueza que no português, meu pastor, perde o brilho. Perde. A palavra prove no grego é a palavra dokimazo. Pastor, o que significa originalmente a palavra dokimazo no grego? Significa submeter a um teste de pureza. Pastor, onde que essa palavra era usada? Em metais. Em metais. Por exemplo, se você pegasse um ouro e submetesse esse ouro ao fogo, a um teste para provar o grau de pureza, esse teste se chamava dokimazo. Se você pegasse uma prata e quisesse testar a prata, se ela fosse pura, essa palavra significa dokimazo. Aí Paulo pega essa palavra e diz assim, agora prove cada um, ou seja, faça um teste com o outro, consigo mesmo. É como se ele dissesse o seguinte, seja uma comunidade terapêutica, mas examinem-se vocês a si mesmos, a cada um, e façam um autoexame do trabalho que vocês estão realizando. Por quê, pastor? Porque na igreja dos Gálatas,
os judaizantes e os falsos ensinadores ficavam julgando quem fazia melhor ou pior. Isso é muito ruim, pastor. Gente fica julgando o trabalho dos outros pelo trabalho da gente. Isso é horrível. Gente fica apontando o dedo porque um faz, o outro não faz, o que é que faz, o outro não faz. E aí de repente o sujeito fica achando que, entendeu? É alguma coisa. E aí o apóstolo Paulo, irmãos, de uma forma muito inteligente, ele está dizendo o seguinte: olha, sejam uma comunidade terapêutica. Tragam as pessoas que estão presas de volta ao seu estado. Levem as cargas uns dos outros. Mas por favor, irmãos, preocupem-se com vocês. Prove cada um, examine-se o homem a si mesmo. Aqui, daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Na própria ceia, irmãos, de Corinto, no capítulo 11, no verso 28, Paulo, na hora da ceia, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A palavra ali, sabe qual é, pastor? Doquimazo. Faça um exame. Mas qual é o exame do outro? Um autoexame. Pastor, por que Paulo diz isso? Porque nada melhor, irmãos, do que o Espírito Santo no coração do crente, quando a gente olha para dentro de nós, para o Espírito Santo nos iluminar e nos purificar dos erros, para que a gente seja um instrumento útil e capaz nas mãos do possuidor. Amém? Que palavra gostosa, irmãos. Paulo falou muito sobre isso, examinar o homem a si mesmo. Hoje é dia de ceia. E dia de ceia é dia da gente olhar para dentro de nós. Dia de ceia é dia da gente colocar a nossa vida a teste, para ver se realmente ela tem cumprido o propósito de Cristo no meio da comunidade. Principalmente à luz desse texto, quando Paulo termina o versículo de número 5, ele diz: então, cada um levará o seu próprio fardo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: não se incomode e não fique olhando para os outros e não fique preocupado com os outros. Avalie você. Comece por você. E aí certamente, querido, você vai ter motivo de gloriar-se. É bonito o verso 4, né? Não no outro, mas em si. Sabe por quê? Porque aí você vai ser cada vez mais purificado e útil nas mãos de Deus. O gloriar-se significa alegrar-se. Aonde? Em Cristo e em você. Por quê? Porque depois de uma autoanálise você viu que está no caminho certo. Você se alegra. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: nada melhor do que uma ceia para a gente fazer isso. Portanto, meu querido, uma comunidade terapêutica é uma bênção nas mãos de Deus. Hoje de manhã eu falei da comunidade encorajadora, aquela comunidade que encoraja uns aos outros. E agora fica essa palavra para o seu coração. A minha oração, irmãos, é que essas responsabilidades sejam de todos nós. Amém? É que nessa noite você possa entender que nós somos chamados por Cristo não apenas com direitos, não apenas para reivindicar as coisas de Deus, mas também para devolver a Ele o que cabe a Ele e à igreja. E uma das coisas são as responsabilidades que temos de ser um lugar de cura, de restauração, de vida, onde o caído é restaurado, onde o ferido é curado, onde o abatido é animado, onde o perdido é salvo, onde aquele que está sozinho encontra uma família, onde aquele que entra aqui machucado tem a sua ferida pesada com óleo. É bonito isso, né, pastor? Eu acho, irmãos, que a figura mais bonita disso tudo que eu preguei hoje à noite, e eu queria sintetizar, é a figura do bom samaritano. Eu acho que o bom samaritano, na parábola de Jesus, cumpre isso de forma muito bonita. Por quê? Porque ele fez isso tudo. Ele, irmãos, de forma muito bonita, ele acudiu, ele foi essa comunidade terapêutica na vida do ferido e do caído, enquanto todos passavam de largo, enquanto todos davam desculpas religiosas, enquanto os sacerdotes e os levitas, a Bíblia diz que olharam com desdém e disseram: não, eu sou um sacerdote, um religioso, eu não posso tocar em impuro, porque eu preciso prestar culto ao meu Deus. Mas aí vem o samaritano, irmãos, e encarna o que Paulo disse em Gálatas 6, ele cuida, ele alivia,
ele põe a mão na ferida, ele põe o sujeito no seu cavalo, ele leva ele na hospedaria, ele cuida dele, ele põe o azeite, ele põe o óleo, ele vai a pé, ele dá o dinheiro, ele volta depois, ele faz muito além do que ele precisava fazer. Para quê? Para o sujeito ser restaurado, para o sujeito ser curado, para o sujeito ser trazido de volta. Oh, meu amado irmão, igreja é hospital, viu? É por isso que quando as igrejas fecharam na pandemia, você não imagina a dor do pastor Luciano. Igreja é hospital. Pelo menos essa é a imagem bíblica da igreja, que deveria ser. Está cheio de enfermeiro aqui. Viu, Lohane? A igreja de Jesus é um lugar cheio de enfermeiros, onde tem um médico-chefe. Quem que é esse médico? Jesus, o médico dos médicos. Ele é aquele que pesa as nossas feridas, que nos encontrou caído à beira do caminho, nos colocou sobre os seus ombros e cuidou de nós. Quem é o bom samaritano? É Ele. A igreja, irmãos, está cheio de enfermeiros, e todos esses enfermeiros, eles prestam conta e servem ao médico principal. E tem também o chefe da enfermagem, não é, meu pastor? Quem são os chefes da enfermagem? Os pastores, os líderes, os presbíteros. Mas o chefe da enfermagem também é um enfermeiro, porque o supremo mestre é só Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e que a IPVO seja essa comunidade. Do fundo do meu coração eu tenho lutado por isso, e vou continuar lutando, irmãos, para que seja uma comunidade encorajadora. Você seja um encorajador das pessoas que estão abatidas, e acima de tudo uma comunidade terapêutica, onde uns se importam com os outros, onde cada um, irmãos, não permite que o irmão fique preso nas coisas desse mundo e no pecado, mas traga-os de volta, com brandura, e aliviando as cargas, que muitas vezes, talvez a sua carga nessa noite esteja pesada demais. Nós estamos aqui para te ajudar, porque foi para isso que Cristo nos chamou.